Nesta série, nós vamos ouvir sotaques dos 9 estados que formam o Nordeste, reconhecer nossas raízes, conhecer termos, expressões e ditos populares de diferentes lugares. São muitas vozes e dizeres. Se achegue e ouça cada episódio para conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura, tradições e a riqueza da nossa oralidade popular. Nordestinidades. Ô menino buliçoso, deixa de pantim, tá sendo tabacudo, é? E aí, Alice, você entendeu alguma coisa? Sabe onde se fala assim? Eita, que eu entendi só uma parte. Porque eu sei que buliçoso é alguém que mexe nas coisas sem permissão, né? Mas me conta aí o que significa o restante. Ah, não lembrei. São os pernambucanos que falam assim. É isso mesmo. Nosso episódio de hoje do Nordestinidades é sobre o sotaque de Pernambuco e vem recheado de histórias de vida, muita música popular brasileira e sonhos. Ah, já ia me esquecendo de falar. Mulher, deixe de pantim é deixar de criar caso, confusão. E ser tabacudo é ser bobo. Ah, agora eu entendi. Nordestinidades. Eu sou a Alice Salles. E eu, Adriana Pimentel. Vamos começar esse episódio já com o pé direito. Então bora para nossa primeira entrevista. Vocês sabem o que Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Alceu Valença, Cordel do Fogo Encantado, Lenine e o nosso convidado de hoje têm em comum? Eles são grandes nomes da música popular brasileira e todos de Pernambuco. O sotaque gostoso pernambucano vem acompanhado de muitas expressões que nem sempre usamos no dia a dia, como o famoso vice. E o Nordeste absolutamente não fala de um jeito só. É isso aí, Adriana. Mas bora pro nosso entrevistado. Hoje vamos conversar com o Almério, um menino lá do interior, da cidade de Altinho, que cresceu e apareceu. Foi para Caruaru, que também é uma cidade do agreste pernambucano, e depois seguiu para a capital Recife. Firme no seu sonho, o artista, como bom nordestino que não foge à luta, abriu portais que pareciam encantados e se consolidou no cenário da MPB. Desde o brilho de uma lamparina. Já por outros caminhos, fez show no palco Sunset do Rock in Rio, ao lado de artistas como o conterrâneo Johnny Hooker, a paulista Lineker e outros famosos. Abriu shows do grande encontro de Alceu, Elba e Geraldo, artistas que antes estavam em outra escala. E o álbum Desempena fez Almério vencer o Prêmio da Música Brasileira na categoria Cantor Revelação. Ele foi indicado ao Grêmio Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Eita, que é inspirador ver que sonhos são possíveis. Almério, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir conversar com a gente sobre sotaque e história de vida. Obrigado a você pelo convite. Eu adoro esse tema, é um tema que eu adoro percorrer e falar, que realmente nosso sotaque é muito inspirador. Eu estou amando estar aqui. Para começar, eu queria que você nos contasse, por favor, um pouco sobre a música Lampejo, do álbum que leva o seu nome, Almério, lançado em 2013, o primeiro, né? O que te inspirou a criar essa música que fala: em todo canto tem sotaque, teu canto pode universalizar. Todo canto tem sotaque, teu canto pode universalizar. Olha, eu adorei a pergunta e adorei falar de Lampejo, que é uma música que eu adoro muito. Eu via muito, quando eu comecei a cantar, que as pessoas em alguns lugares pediam para eu neutralizar meu sotaque. Eu achava aquilo um absurdo, porque se eu neutralizasse o meu sotaque, eu ia estar inventando um outro sotaque. Então ia ser sotaque de qualquer forma. Quando eu viajei a primeira vez para São Paulo, fiquei na Zona Leste. Da Zona Leste para o centro de São Paulo, o sotaque da própria São Paulo já mudava muitas vezes de região para região, sabe? No Rio de Janeiro acontece a mesma coisa, Recife acontece a mesma coisa, em todo lugar acontece a mesma coisa. Na França, Estados Unidos. Porque eu, por ser nordestino, tinha que mudar, agrestino, nordestino, tinha que neutralizar meu sotaque. Eu disse não.
Nunca vou neutralizar meu sotaque, porque eu acho ele maravilhoso, ele faz parte da riqueza dessa pluralidade que é nossa língua, que muitas vezes uma gíria é tão rica que muitas vezes algumas gírias nossas entram no dicionário brasileiro. E eu acho isso de uma riqueza maravilhosa. Então eu cantava assim, aquele sonho, né? Cheio de esperança. Ai, adorei. Quando eu fiz essa música, eu estava cheio de esperança. Em todo canto tem sotaque, teu canto pode universalizar, teu sotaque pode ser universal. E é daí que vem. Aí eu coloco um compadre ali no meio, né? Que é bem nosso. Compadre, tudo tem um passo. Num passo tire um tempo para dançar. Em todo canto tem sotaque. Teu canto pode universalizar. Se descalce ao sentir o batuque no chão. Uma coisa assim. Tão linda essa música. É linda demais. Como o seu sotaque pernambucano tem desbravado esse Brasil e o mundo? E, assim, e se você sofreu preconceito, né, em algum momento na sua carreira, no seu jeito de falar, e que realmente você teve que enfrentar esse preconceito da língua. Mas ainda enfrenta muito, né? O mercado ainda não abraça nosso sotaque como deveria. Eu acho que não abraça nenhum sotaque que seja diferente do Sudeste. Então, assim, é um lugar que a gente ainda está conquistando. Ainda tem muito preconceito, a gente sente a gente vê que nas rádios ainda é difícil nossa música aparecer. Eu acho que tem a ver com sotaque, nossa música chegar, porque são músicas tão boas quanto qualquer uma no Brasil, mas eu acho que a barreira do sotaque ainda coloca a gente numa caixinha, sabe? Na caixinha do nordestino. Minha música nasce numa região, mas ela é universal, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas cascas, esses empecilhos que a galera tenta colocar a gente assim. Em alguns lugares, o nosso sotaque pernambucânico, eu chamo. Em alguns lugares ele é ovacionado. Em outros a gente sente o preconceito. Mas eu acho que, naturalmente, as pessoas vão entendendo que a riqueza da nossa música está justamente nesse leque de possibilidades que temos, né? De Caruaru, a gente vai Arco Verde, de Arco Verde, passando por Pesqueira. Quando chega em Garanhuns, o sotaque já está mudado. Em Caruaru tem totalmente outro linguajar, totalmente outro. E de Caruaru para Recife muda muita coisa, muda até o chiado, já muda, assim. E o que são mais marcantes nessas diferenças? Como era em Altinho e como era em Caruaru, né? Que eu sei que você saiu para Caruaru, e depois em Recife. Mas o que você podia destacar, assim, o que é mais marcante nessas diferenças do interior para a capital? Os S's, que em Recife até eu ganhei mais uns chiados. Quando eu passei 3 anos que voltei para Caruaru, uma amiga minha me disse para mim, tu tá falando chiando, igual a Recife. Eu disse, é o convívio, não tem como. A gente sente, nosso sotaque sofre interferência. Ele ganha algumas outras coisas. E os S's de Recife fala muito os S's, sabe, pro X. Então isso ganha mais. E lá no interior tem essa ausência dos S's. A gente faz muito, tá doido. Tem uma coisa mais, a sonoridade é mais de tambor. Tem um som de terra, tem um som de tambor quando é no interior. É bem bonito, é uma riqueza. Caruaru mesmo tem um dialeto quase único assim. Tem um jeito muito, muito próprio assim. Então sai algumas coisas, algumas palavras como corra mais linda, menino, né? Corra, né? Corra mais linda, né? Corra é um mar, não tem um mais. Corra mais linda, é uma coisa só. Tem também uma amiga minha que faz Raio da Peste. Isso é já de Petrolândia. Isso já é para um outro interior de Pernambuco. É bem forte, ali perto de Floresta, Petrolândia. Ela faz Raio da Peste. E a gente diz Gota Serena, né? Aqui. Vai, Gota. Que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Corra também, e a gente tem muito essa coisa assim, as palavras, tudo é coisa, né? Esse negócio aí, essa coisa aí, pega essa coisa. Tá coisado. Tem uma frase linda que faz, você coisou meu coração. Eita, um dia, meu ex-namorado, ele mandou pra mim um cartazinho assim, dizendo, você coisou meu coração. Aí tava um menininho assim, um coraçãozinho apaixonado. Eu acho que esse coisou diz muitas coisas, assim. É muito bom, ó. Por ter essa característica, né, de falar diferente, você já teve que se traduzir para alguém de fora, que não conhece o dialeto falado em Pernambuco, assim, tipo, explicar isso do corra ou de alguma palavra quando você estava nesse mundão aí de meu Deus? Muitas vezes, muitas, principalmente porque hoje eu tive que fazer um curso para me policiar, para dar entrevista melhor, porque eu falava muito rápido. Então, sempre que eu vou dar uma entrevista, eu lembro de mastigar bem as palavras para poder
as pessoas entenderem, porque às vezes, falando sério, nem eu entendia. Falar muito rápido. Imagina você falar E muito você não se rápido, entendia. Quando você porque ouvia a entrevista, quando eu ia ouvir a entrevista, eu disse, o que foi que eu disse aí, que nem eu mesmo estou entendendo. Tinha uma amiga minha que morria de rir. Nem eu mesmo estou entendendo. Então, eu comecei a falar mais pausadamente, para as pessoas poderem entender. E imagina isso misturado a um sotaque específico. Então, ficava muito louca a entrevista. Então, eu tive que algumas vezes traduzir mesmo, tanto as expressões e as gírias que eu dizia no meio da entrevista, quanto quando eu falava rápido. E a gente tem muito, vice da gente é muito bonito, eu acho lindo. Ó, eu tô chegando, vice. Meu Deus, que eu acho bonito. Então tem coisas que a galera não entende, mas é normal porque também quando eu vou para outro lugar, como São Paulo ou Rio, tem gírias deles que eu também não entendo. Salvador, sabe? Tem coisas que eu também não entendo e é só perguntar. Agora, tem região do Brasil que faz assim, ai, como teu sotaque é lindo, como se eles não tivessem sotaque. Tão engraçado. Aí eu faço, o seu também. O sotaque daqui também é muito bonito. Aí ele, sotaque? E a gente tem sotaque? Eu disse, em todo lugar tem sotaque. Como eu te disse, que eu volto a dizer, da França, do interior da França para o centro, tem sotaque. Imagina isso. nosso Brasil. Nosso Brasil é uma riqueza. Ah, teve uma passagem muito importante. Quando eu comecei a fazer barzinho na noite, eu cantava meio com tease, no jeito São Paulo e Rio de Janeiro cantar, né? Porque eu escutava muito MPB, então eu cantava com ti, com di. Era uma loucura. Como é para você esse poder da palavra, que em alguns momentos ela fere, né, como nesse caso, dessa coisa estereotipada, principalmente também na sua história de vida de um menino gay no interior, como você sempre diz, e é um local onde o machismo e a homofobia eles regem o cotidiano, né? E já por outro lado, a sua expressão artística, a palavra liberta, né? Liberta sentimentos, traz força, resistência, cura. Como é que é essa dualidade para ti? Olha, desde criança eu tinha paixão pelas palavras, né? Desde criança eu adorava português, eu adorava tudo que era ligado a português, eu adorava. Então, um dia um professor, o Biratã, lá de Altinho, ele pediu para a gente comprar um livro, a classe toda. Era colégio público, mas ele pediu para a gente se esforçar e comprar esse livro específico, que tinha muita poesia, muita música para a gente analisar, fazer interpretação de texto. Então, tinha Caetano Veloso, tinha Vinícius de Moraes, tinha Chico Buarque, indo para mais para o popular Roupa Nova, e para a gente fazer as interpretações dos textos, né? Os textos das músicas. Meu Deus, minha cabeça se expandiu ali. Então, eu sempre tive essa ligação forte com a palavra, até quando um amigo ou amiga assim não coloca a palavra no lugar certo, assim, não é corrigindo o português, não, é no lugar certo da emoção. Eu digo assim, ó, essa palavra não tá no lugar certo da emoção, eu não mereço isso aí não, tá? Então, preste atenção quando for falar comigo, porque pode realmente me ferir ou me jogar para cima. Então, hoje, quando eu, com 42 anos de idade, me entendendo cada vez mais como artista, como compositor, eu tenho a palavra minha espada, é meu escudo, é minha arma, né? E é minha poesia, é minha voz. É a ponte que faz com que eu chegue na outra pessoa. Então, eu tenho muito respeito e consciência sobre o que eu quero escrever, o que eu quero dizer para o meu público e para as pessoas que vão me ouvir. Quando eu escrevo uma música hoje, eu sei por que eu quero dizer aquilo. Eu sei aonde eu quero chegar e o que eu quero atingir. Mesmo quando seja uma música mais política, eu sei onde eu quero chegar e o que eu quero dizer. E quando é uma música que fala de amor. Então, eu acho que a palavra ela tem me ajudado a me comunicar melhor e a me entender quanto gente e quanto artista. Assim. Ela é uma arma muito poderosa para mim. Quando você vai compor, você usa esses termos do idioma, da gíria, se isso é forte para você, assim, tipo, eu vou falar dessa forma, né? Usando mesmo o sotaque, os termos que você cresceu ouvindo. Como é que é o teu processo de criação da música, usando essa questão da palavra e do sotaque? Eu acho que como compositor, e como você falou, eu sou um compositor que me entendo, que tem minha orientação, né? Sou um compositor, sou gay, tenho muito orgulho, então eu acho que um compositor ele tem que estar atento ao que está acontecendo ao redor dele. E isso tem a ver com as gírias que está sendo falada no nosso meio, e isso também é atual, isso tem que ser moderno, porque uma gíria, ela denota o que estava acontecendo naquele momento, né? Sou muito fã de Caio Fernando Abreu,
que é um escritor também muito maravilhoso. E muitas expressões foi ele que criou. A expressão saia justa foi ele que criou. E hoje é o nome de um programa, né, de TV. Veja o poder da palavra e o poder da gíria. Então eu tenho sim, eu acabei de fazer uma música que está no meu novo álbum, chamada Boy Magia, que é uma música para quando um homem gay encontra um homem que até ultrapassou, né? Hoje até as mulheres falam, né, héteros, assim, até elas falam boy magia hoje, né? Então, quando você encontra um homem super bonito, super legal, um homem que é antimachista, um homem que é inteligente, que tá ligado nas pautas, é um boy magia. Esse é um boy magia. Então, eu fiz essa canção que faz dois homens gastando calor. E eu te abracei até onde desce, quase uma prece. Não me esquece, não te esqueço, meu amor. A madrugada nos salvou. E eu te sentindo até de dia, Ave Maria, boy, magia, o que você quiser eu dou, eu dou. Muitíssimo obrigada por essa entrega, por essa conexão. Foi lindo, foi um prazer. Eu estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Obrigado você pelo espaço, obrigado por trazer esse bate-papo maravilhoso, que a gente, falando sobre nosso sotaque, a gente também expande a cabeça do outro, né? Então, obrigado e até uma próxima. Almério nos apresentou vários termos que não conhecíamos. E olha que curioso, o sotaque de Pernambuco traz em suas origens influências holandesas. Vamos saber mais sobre essas relações sócio-históricas dessa formação? Então, convidamos uma pessoa que sabe muito sobre o assunto. Ela é graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Letras e Linguística e doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. É diretora científica do projeto de pesquisa Atlas Linguísticos do Brasil, ALIB. É professora associada de Língua Portuguesa do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olá, Marcela Paim. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço também pelo fato de estar aqui participando. Para mim é um prazer. Eu gostaria que a senhora pudesse contextualizar para a gente um pouco a formação histórica do sotaque pernambucano, né? Que a gente sabe que tem uma influência grande, né, da invasão holandesa, da presença holandesa no estado. Como é que essa mistura resultou nesse sotaque do pernambucano? É uma excelente pergunta, porque o sotaque pernambucano, né, que faz parte desse dialeto pernambucano, é muito rico do ponto de vista fonético-fonológico. E uma das características marcantes desse dialeto pernambucano também está relacionada com essa história, essa sócio-história do português brasileiro. Especificamente, como você diz, a questão da presença holandesa no estado pernambucano é uma das questões muito evidentes, e nós podemos perceber isso através da forma que nós pronunciamos o fonema R. Então, o forte, essa forma como nós pronunciamos esse R, é uma característica, é uma herança, né, holandesa aqui no estado de Pernambuco, mas não apenas temos influências holandesas, nós também temos uma forte influência portuguesa aqui no nosso estado, e isso está presente do ponto de vista das características relacionadas ao sotaque, com o nosso chiado. A forma como nós chiamos ao pronunciar o S em dois, a forma como nós chiamos ao pronunciar o Z de arroz. Então, esse chiado é bem interessante como uma característica desse dialeto pernambucano. Assim também como a não palatalização do T e do D diante da semivogal I. Então, aqui em Pernambuco, nós pronunciamos dia, tia, ao passo que em outras localidades existe a pronúncia palatalizada, o chiada, o tia, o dia. Então, são características que, de fato, mostram traços típicos do estado de Pernambuco. São características nossas em relação à nossa forma de falar, que pertence ao nosso sotaque. E o mapa já poderia identificar quantos sotaques nós temos no Brasil? Olha, são muitos sotaques.
Porque se a gente pegar, por exemplo, o sotaque nordestino, dentro do sotaque nordestino nós temos vários sotaques. Temos o sotaque baiano, temos o sotaque pernambucano, temos o sotaque paraibano, temos o sotaque sergipano, que são traços que são peculiares de cada estado. Então, são muitos sotaques. Inclusive, não é possível quantificar esses sotaques, porque os informantes, né, que são as pessoas que nos dão as entrevistas para compor o Atlas Linguístico do Brasil, também estão em constante processo de transformação. Então, quantificar esses sotaques ainda não é possível, né? Mas são muitos, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as principais características desse sotaque pernambucano, que eu acho que muita gente conhece como vice, né? Mas tem muito mais, né? Aham. O que você poderia destacar mais? Aqui em Pernambuco, essas vogais elas se comportam de forma aberta. Então, é feliz, felicidade. A mesma coisa acontece quando eu faço o contraste do O com o O. Aqui a gente fala tomate, não é que com esse O aberto. E nas regiões do Sudeste, esse O é fechado, é tomate. Então, são aspectos que de fato nos chamam a atenção, a abertura das vogais no estado de Pernambuco. A questão também da não palatalização do T e do D, não é como eu falei, no caso de dia, tia, Tiago, Tatiana, e ao passo que aplicativo, né, assim que a gente fala, a não palatalização. E no Sudeste é aplicativo, dia, Tiago, Tatiana, mas são casos desse tipo. E essa diferença, assim, com esse trabalho com o Atlas, você consegue perceber que existe, como é que se dá o preconceito com essa forma de nós nordestinos falarmos? O preconceito linguístico existe porque, antes de ser um preconceito linguístico, é sobretudo um preconceito social. Então, há um preconceito social em relação ao nordestino, como aquele muito sofre muito preconceito por muitas vezes pertencer a uma classe social desfavorecida, por desenvolver trabalhos que não têm um status social tão almejado assim. Então, esses aspectos fazem com que haja um preconceito social em relação ao povo nordestino. E esse preconceito social, ele se reflete também no aspecto linguístico. Então, nós encontramos muitas vezes pessoas que estão na mídia, mas que há comentários do tipo: nossa, mas ela gosta de conversar, é tão apresentável, pena que ela é nordestina. Ela é tão bonita, mas ela poderia ficar calada, porque quando ela fala, a gente sabe que ela é do Nordeste. Como se ser nordestino fosse algo prejudicial, como se o fato de você ser nordestino fosse algo que ferisse a sua conduta por algum aspecto. Nós sabemos que a questão do sotaque existe em todas as regiões brasileiras. O que existe, na verdade, em relação ao preconceito do sotaque nordestino, advém de um preconceito social muito grande que existe no fundo da nossa sociedade contra as pessoas que, em geral, são pessoas que desenvolvem as profissões, que são profissões consideradas profissões que não são valorizadas, pessoas que, de fato, conseguem mostrar isso a partir de suas atitudes com certos preconceitos que envolvem a forma da pessoa falar e os seus julgamentos em relação a isso. E falando sobre essa questão desses preconceitos, né, como nós já havíamos conversado, e agora você reforçou, você morou 19 anos na Bahia, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente se teve alguma coisa com esse sotaque, se passou por alguma situação de preconceito ou algo inusitado dessa forma de falar diferente do sotaque baiano, mesmo sendo todos nós nordestinos. Ah, com certeza. Eu me lembro que no primeiro ano, logo quando eu fui morar em Salvador, quando eu abria a boca e começava a falar, as pessoas perguntavam: de onde você é? Aí eu dizia: nossa, mas eu nem cheguei a comentar que eu não sou daqui de Salvador, né? Mas as pessoas identificavam rapidamente que eu não era soteropolitana por causa da minha não palatalização do T e do D. Então, eu chegava nos lugares, eu não cumprimentava como os soteropolitanos, eu não dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falava bom dia, boa tarde, boa noite. Então, isso já era um traço, né? Que já era intrínseco a mim, porque eu era pernambucana, né?
E aí as pessoas me diziam, mas ó, você nem precisa dizer que não é daqui, basta você começar a falar, porque aqui em Salvador existe a pronúncia palatalizada, existe a pronúncia chiada, não é? E outras coisas também aconteciam, como por exemplo, na minha casa eu cozinhava macaxeira para comer, eu não cozinhava aipim. Então, as colegas próximas até começavam muitas vezes a brincar, dizendo: "Ah, a gente vai comer macaxeira na casa de Marcela, porque sabiam que eu falava macaxeira e não aipim." Então, são traços específicos em relação à sonoridade das palavras, mas também em relação à escolha das palavras, não é? Que marcavam, de alguma forma, a minha identidade linguística enquanto pernambucana, que estava naquele momento residindo em Salvador. E o interessante, Adriana, é que depois que eu passei 18 anos em Salvador e eu voltei a morar em Recife, as pessoas de Recife começavam a me chamar de baiana e diziam que eu estava com traços soteropolitanos, porque eu já palatalizava algumas palavras, não é? E aí as pessoas diziam: "Olha, você voltou baiana, viu? A gente não fala aqui em Recife." Então eu começo, na verdade, a refletir sobre algumas condutas do ponto de vista linguístico, e eu sei que hoje eu tenho traços tanto soteropolitanos como também recifenses, né? Eu sou uma informante que na linguística chama de informante errática. A informante errática é aquela que tem características de diversos lugares por onde passou. Então, ela traz em seu vocabulário, em seus sotaques, misturas que mostram influências de diferentes lugares. Eu publiquei em 2019 um livro chamado Tudo é Diverso no Universo, em que eu falo sobre a diversidade linguística do Brasil. Esse livro, ele foi fruto de um estágio de pós-doutorado que eu fiz na Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu comento nesse livro sobre a diversidade linguística do português brasileiro a partir de diferentes perspectivas. Uma delas é o fraseologismo, são aquelas expressões que nós usamos e que muitas vezes são regionais. Então, aqui, por exemplo, em Recife, tem expressões que as pessoas usam: "Ah, pois, viu?" Então, em Fortaleza, tem expressões que são, com certeza, são expressões fraseológicas que as pessoas usam. Então, eu faço essas discussões, mostrando que tudo é diverso no universo. Ai, que bacana. Marcela, muito obrigada pela participação. Foi muito bom saber um pouco mais do que é nosso. Eu que agradeço muito e me coloco à disposição para o que você precisar, Adriana. Pode contar comigo. Abre os ouvidos que lá vem história. E para ouvir um pouco mais desse sotaque marcante do Pernambuco, convidamos Cristo Vieira. Ele é lá do Janga, um bairro arretado do Recife. Oi, Cristo, obrigada por conversar com a gente. Então, que história é essa que você vai nos contar? Olha, a história que eu vou contar para vocês é uma história muito engraçada que aconteceu no Carnaval de Olinda. Porque você sabe, né? Olinda é um carnaval arretado, onde todos os blocos surgem assim com muita irreverência. E uma certa vez eu estava numa casa, em uma casa grande, que tinha um oitão, sabe? E lá atrás, oitão é o quintal da casa. Lá em Recife a gente chama oitão. Então a gente estava lá no oitão, todo mundo conversando, e de repente a gente entrou na casa e sentiu um mau cheiro, sabe? Uma coisa meio estranha. E daí todo mundo começou a se perguntar: que mala sombra é esse, hein? Porque tá uma catinga da molesta aqui, vixe Maria, vamos embora. E aí a gente entrou na casa para procurar onde era essa tal catinga que tava vindo, né? E o pessoal cheio de pantin, sabe? Assim, sem querer procurar direito, sabe? Um povo meio tabacudo. Então, tabacudo é bobo, sabe? É o povo assim, meio tabacudo, sem saber procurar direito. E aí a gente saiu buscando de onde vinha esse tal mau cheiro. Quando a gente encontrou, um pouco mais na frente no quarto, a gente encontrou uma roupa. E essa roupa tava com vestígios de sujeira lá, né? Um menino que era muito buliçoso, foi lá, pegou a roupa e viu que a roupa era da boizinha dele. A boizinha dele, entendeu? E aí, quando ele descobriu que a roupa era da boizinha dele, ele ficou todo sem graça, né? Todo sem graça. Pediu pra ela arrodear a casa. Arrodear é dar a volta. Porque eu acho que arrodear só tem em Recife. Quando a gente grita pra pessoa vir por trás e dizer arrodeia. Então ele pediu pra menina arrodear pra que ninguém visse, né? E que ninguém ficasse mangando dela.
porque você sabe que a gente também gosta de mangá, quando a gente vê alguma coisa estranha, mangá. E aí a gente descobriu que essa roupa era da menina. E a gente continuou procurando esse mau cheiro, aquele mau cheiro, uma catinha de gabiru, sabe? Gabiru é rato, aquele rato grande, sabe? Uma catinha de gabiru da molesta, sabe? E aí, o meu pareia é meu melhor amigo. O meu pareia chegou pra mim e disse, Cristo, já descobriu de onde vem essa catinga. E a gente descobriu que a catinga vinha atrás do busão de gás. E não é que a menina teve um desarranjo na barriga e cagou atrás do busão. E aí, minha filha, foi o que aconteceu? Desde esse dia, surgiu o bloco de carnaval, cagaram atrás do busão. E aí seguiu. E hoje, cagaram atrás do busão, já tem mais de 5 anos, que todo ano sai pelas ladeiras, arrastando milhares de pessoas e fazendo a maior festa, graças a essa boizinha que chegou com desarranjo e cagou atrás do busão. E vem cá, e boizinha o que seria? Boizinha é a namorada, sabe? Quando a pessoa tem um namorado, uma namorada, diz assim, essa é a minha boizinha. Acho que isso só tem lá em Recife também. Boizinha, não conheço não. E pantim, você andou falando aí pantim. Acho que ninguém sabe muito bem o que é pantim, não. Pantim é quando a pessoa tá com frescura, sabe? Quer criar caso. A pessoa tá querendo criar casa, a pessoa diz, ei, deixa de ter o pantim, sabe? Deixa da tua frescura. Aí a gente diz pantim. É mais ou menos isso. Se essa boizinha tivesse tido esse probleminha na barriga lá no Ceará, a gente ia dizer que ela teve uma fininha. Lá a gente diz um desarranjo. A gente diz a fininha, a gente já vai lá para um negócio mais literal, entendeu? Ou a gente diz desarranjo, ou a gente diz que tá que nem um balaio, se acabando pelo fundo. A gente diz que tá que nem panela, se acabando pelo fundo. É gostoso demais esse encontro cearense com Pernambuco. Menino, e pra piorar, e ainda tem mais, viu? Pra piorar, nesse dia, caiu um toró da bexiga, entendeu? E aí a gente tudo dentro de casa, assim, querendo entrar e não conseguindo aquele abafado, né? Toró, tu sabe o que é toró, né? Toró é uma chuva muito forte. É. E foi pra se lascar mesmo, viu? Mas graças a Deus o bloco surgiu e agora é só alegria. E você que já está assim, algum tempo fora do Brasil, né? Quando você vai, que você encontra novas pessoas que não são de Pernambuco, acontece de você ter que se traduzir? Nossa, demais. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e aí a gente estava assim, e aí apareceu o meu reflexo na parede, né? E aí eu disse para ela, ai, olha a minha resta. Aí ela disse, o que é resta? Resta pra gente é sombra. Então, eu achando que todo mundo sabia o que era resta. E eu digo, olha o que é a minha resta. E o que é resta? Então, assim, tem algumas palavras que eu uso, como, por exemplo, também pirangueiro. Às vezes eu falo, fulano é muito pirangueiro. Então, pirangueiro é mão de vaca, aquela pessoa que não quer, sabe, que segura o dinheiro, que não gosta de gastar. Então, tem palavras que eu sempre falo e as pessoas sempre pedem para eu traduzir, como, por exemplo, também fuleiro, sabe? Ai, fuleiro. Fuleiro é uma fuleiro pessoa a gente usa no Ceará. Fuleiro a gente usa. Uma pessoa sem vergonha, né? Uma pessoa... Vocês usam veaco? Usa também. Usamos também... E quando uma coisa tá difícil, que a gente vai, menino, isso é de rosca. Então, para quem tá ouvindo a gente, veaco, lá no Ceará, é quem não gosta de pagar as contas. É a pessoa que é caloteira. Ah, a gente também fala caloteiro. Mas a gente diz veaco. Olha aí. Mas vocês não dizem veaco, então? A gente diz caloteiro, a gente diz mais caloteiro. Pois é isso. Você quer colocar mais alguma coisa sobre essa coisa do sotaque, do acento, esse episódio da olha, gente? Essa série da gente é sobre isso, entendeu? Tem algumas palavrinhas que é do nosso pernambuquês, porque a gente costuma dizer que a gente tem um dialeto natural, né? Que são essas palavras, assim, tipo arrodear,
arretado, buliçoso, cambito. Sabe o que é cambito? É a menina quando tem as pernas finas. Olha os cambitos! Essa gente, assim, para mim é fácil, é mais fácil do que para o resto do Ceará, porque como eu cresci em Juazeiro, então a gente tem muita proximidade com Pernambuco, né? Com o sul, uma parte do Pernambuco. Então a gente tem alguns do nosso dialeto cearense também, que a gente também tem o dialeto da gente, cearense. Então, como a gente tem essa proximidade com Pernambuco, no meu caso, que é do sul do Ceará, então tem algumas coisas que vocês falam que é muito comum para mim, mas já que já não é comum para, por exemplo, quem está na outra ponta, né? Quem está na parte norte do Ceará, né? Quem está mais na capital, em Fortaleza, eles já falam diferente, né? E você estando fora de Pernambuco, o que você tem mais saudade? Ai, minha filha, do cuscuz. Não tem pra onde não, porque o tal do cuscuz é uma bênção na vida do pernambucano, porque olha, é cuscuz com ovo, cuscuz com manteiga, cuscuz com charque, cuscuz com queijo, cuscuz com cuscuz com tudo, meu filho, cuscuz é luz. Cuscuz com tudo é ótimo. O cuscuz é meu, eu boto o que eu quiser. Então, assim, foi o que eu mais senti falta, assim, quando foi descobrir onde vendia esse danado desse cuscuz. Quando eu descobri, foi a minha felicidade. Porque eu sentia muita saudade do danado do cuscuz, viu, minha filha? Cuscuz é bom mesmo, cuscuz é vida. Ai, Cristo, obrigada, viu? Adorei sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado você. É sempre uma maravilha a gente poder falar um pouco do nosso sotaque, né? E falar, porque assim, a gente não deixou de ser raiz, né? Então assim, a gente sai do lugar, mas o lugar não sai da gente, e é muito importante a gente manter essa tradição, sabe? Porque esse dialeto passa de geração para geração, então assim, muitas vezes os mais velhos, né, falam e assim vai dar continuidade sempre. Então eu fico feliz em poder participar e poder falar um pouquinho do meu oxente, do meu oxe, do meu vice, mar menino. O vice é muito gostoso. Pois, muito obrigado, vice. Nada, e como de lá em Recife, muito obrigado para você e um cheiro no zóio. Um cheiro, meu lindo. Menino, depois dessa história cheia de pernambuquês, a comunicação com os pernambucanos ficou até mais fácil. Adri, foi tão bom escutar tantos sotaques, tantas histórias. O melhor é que essa é só uma pontinha da riqueza do sotaque de Pernambuco. Pois não é? E o episódio de hoje terminou, mas fica ligado e ouça todas as produções da série Nordestinidades, parte 1. Este programa teve produção de Adriana Pimentel, locução de Alice Salles e Adriana Pimentel, gerência de projetos de Isabelle Fernandes, coordenação de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Nordestinidades. A série de podcasts Nordestinidades Parte 1 foi apoiada pelo Programa de Aceleração de Negócios Digitais, uma realização do International Center for Journalists, META, com o apoio da Associação de Jornalismo Digital, AJO, e mentoria de Geraldo Nascimento.